Boa noite, povo de Deus, paz seja convosco. Hoje nós vamos falar sobre o livre-arbítrio. O que é livre-arbítrio? Será que há uma concessão para que a gente possa fazer aquilo que nós queremos? Não, irmãos. O livre-arbítrio é a capacidade dada por Deus para que o ser humano faça escolhas. Ou seja, nós podemos escolher. Foi um presente dado por Deus que permite a todo ser humano tomar suas próprias decisões e aprender com as consequências. Na verdade, irmãos, só existem duas naturezas, dois tipos de natureza em todo o universo. A natureza boa e a natureza má. A natureza boa é aquela de Deus, do Espírito. E a natureza má é toda a natureza contrária à vontade de Deus. Para ter uma ideia, quando Deus fez o homem, Adão e Eva, eles eram bons, a natureza deles era boa. Isso quer dizer, eles só praticavam o bem, porque a vontade dentro deles era só praticar o bem. Eles tinham uma natureza boa. Mas eles perderam essa natureza quando eles eles escolheram fazer o mal. Foi uma escolha deles fazer o mal. Comer a fruta proibida, ou o fruto da árvore proibida, foi uma desobediência. E desobedecer é fazer o mal. Bom, então o que você pode entender é o seguinte: Deus nos deu essa permissão. Ou nós escolhemos o bem, fazer o bem somente, ou nós escolhemos fazer o mal. Mas, infelizmente, nós, seres humanos, nós perdemos aquela natureza boa que tinha Adão e Eva no início, por causa da queda. Então, a partir do momento que Adão e Eva foram expulsos do jardim, eles perderam o livre-arbítrio. Eles não têm mais o livre-arbítrio. Eles foram expulsos e perderam o livre-arbítrio por quê? Porque quando eles estavam lá dentro, eles podiam fazer o que eles quisessem lá dentro. A única restrição que tinha para eles era não comer a árvore do fruto da vida. Mas eles comeram. Então eles perderam. Quando eles saíram do jardim, eles perderam esse livre-arbítrio. Porque a partir daquele momento eles não podiam mais escolher o que eles queriam. Por exemplo, se eles quisessem escolher voltar para o jardim, eles estavam impedidos, eles não podiam mais entrar. Então ele perdeu o livre-arbítrio. Portanto, irmãos, hoje nós, seres humanos, não temos livre-arbítrio, pois nós somos escravos do pecado. Mas Deus concedeu o livre-arbítrio para o homem. Só que a Bíblia não fala em nenhum ponto, em nenhum lugar, sobre o livre-arbítrio. Essa palavra não aparece na Bíblia. O livre-arbítrio que nós temos é poder fazer alguma coisa dentro da vontade de Deus. Se nós fizermos qualquer coisa que não seja a vontade de Deus, nós estamos usando a nossa natureza má, e isso não é livre-arbítrio. Isso é a nossa natureza má. Lá em Deuteronômio 30:19 diz o seguinte: Deus coloca a escolha diante do homem. Então nós podemos escolher fazer o bem ou fazer o mal. Mas nós somos responsáveis pelas consequências de nossas escolhas.
Lá em Provérbios 19, versículo 3, diz o seguinte: o homem destrói seu próprio caminho e culpa a Deus. Lá em Gálatas diz, Gálatas 6, versículo 7 e 8, o que o homem semear, isso ele vai colher. Se nós semearmos o bem, vamos colher bem. Se nós semearmos o mal, vamos colher mal. Mas a nossa natureza, como eu já falei, é uma natureza que se estende para o mal. Então a nossa tendência, a nossa natureza pecaminosa, faz com que a gente se volte para fazer o mal. Então, irmãos, lá em Tiago, capítulo 1, versículo 13 e 14, diz o seguinte: Deus não é responsável pela tentação do homem. Nós somos tentados por nossas vontades. A colheita espiritual e material depende de nossas escolhas. Se nós escolhermos o bem, nós vamos escolher bem. Se nós escolhermos o mal, nós vamos escolher o mal. Então, Deus, ele pode até usar as más escolhas nossas para cumprir os seus propósitos. Mas isso não exime a responsabilidade que é nossa. Isso ele pode intervir quando ele quiser, quando quiser e onde quiser. Mas ele não é obrigado a isso. Porque os pensamentos deles são mais altos que os nossos pensamentos. Está lá escrito em Isaías, capítulo 55, versículo 8 ao 9. Mas uma coisa é certa, irmãos. Deus sempre age para o bem daqueles que o amam. Isso está lá em Romanos, capítulo 8, versículo 28. E uma coisa é certa. Nenhum plano de Deus para a salvação do ser humano vai ser frustrado. Ele vai realizar cada uma das suas propostas. Está lá em Jó, capítulo 42, versículo 2. É verdade que Deus pode intervir em resposta às nossas orações. Mas isso está sujeito à sua vontade soberana e não à nossa vontade. Uma coisa que nós não podemos esquecer, que a fé não é um contrato que obriga Deus a agir segundo os nossos desejos. Não, a fé não é esse contrato. A fé é a vontade que as coisas aconteçam em nossa vida. E mesmo, irmãos, que nós hajamos contrário à vontade de Deus, o propósito dele na criação vai ser cumprido. Nada pode impedir que ele não seja cumprido. Ele vai ser cumprido de qualquer forma. Então, irmãos, não temos livre-arbítrio. Temos a capacidade de escolher em fazer o bem ou fazer o mal. Nós somos permitidos a fazer nossas escolhas. Nós podemos fazer nossas escolhas. Mas vamos arcar com as consequências. E as consequências é o preço que será pago da rebelião contra Deus. Nós podemos seguir a Deus ou desobedecer às regras dele. Regras que foram estabelecidas por ele. Essa desobediência, como nós falamos, tem preço. Essa liberdade que nós temos não diminui em nenhum momento a soberania de Deus. Então, vamos lutar para fazer o bem, derrotar nossa natureza pecaminosa, porque só assim a gente poderá alcançar a salvação eterna. Amém.